Abril de 1999, Rio Branco, Acre. O chiado do rádio cortava o silêncio da sala de comunicações do posto de saúde como uma lâmina enferrujada. Era quarta-feira, 14 de abril, pouco depois das 7 da noite, quando a voz cansada mas firme de Helena Prado Tavares atravessou a estática pela última vez. Aqui, Helena, terminamos o atendimento no Rio Juruá, voltando ao posto amanhã cedo. Depois disso, apenas ruídos, um arrastar de sons incompreensíveis. E então, nada. A Dr. Helena Prado Tavares tinha 32 anos, era formada pela Universidade Federal do Acre e trabalhava havia 4 anos no Programa de Saúde Indígena. Conhecida por sua dedicação quase obsessiva, ela viajava semanas inteiras pelos rios da região, levando vacinas, remédios e consultas a comunidades que nunca haviam visto um médico antes. Seus colegas diziam que ela era incansável. Sua mãe, Dona Carmen, dizia que ela era teimosa. Naquele abril de 1999, Helena estava na 3ª semana de uma missão itinerante que cobria aldeias e vilas ribeirinhas ao longo do Juruá, um dos afluentes mais sinuosos e esquecidos da Amazônia acreana. Ela viajava acompanhada de um técnico de enfermagem, José Ribamar, e de um piloto fluvial contratado pela prefeitura, conhecido apenas como Chico das Águas. A embarcação era uma voadeira pequena, com motor de popa barulhento e cobertura de lona azul desbotada. A região era difícil. Não havia sinal de celular, mapas detalhados ou coordenadas confiáveis. As comunidades se orientavam por marcos naturais. Uma curva de rio, uma árvore caída, um barranco vermelho. Helena carregava consigo um rádio portátil, com alcance limitado, que usava para reportar sua posição ao posto central uma vez por dia. Até aquela quarta-feira, tudo corria dentro da normalidade. O ar em Rio Branco naquela época do ano era denso, úmido, carregado do cheiro de terra molhada e fumaça de queimadas distantes. As chuvas tinham passado, mas a umidade ainda grudava na pele como uma segunda camada. Helena, antes de partir, havia deixado um recado curto na secretária eletrônica da mãe. Mãe, vou ficar uns dias fora. Não se preocupe. Te amo. Dona Carmen guardaria essa mensagem por 24 anos. Quando Helena não chegou na manhã seguinte, o coordenador do programa, Dr. Alfredo Nunes, tentou contato pelo rádio. Nada. Ligou para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que administrava os barcos da região. Ninguém sabia onde exatamente Helena estava. O técnico José Ribamar não tinha família registrada. Chico das Águas era conhecido, mas ninguém sabia seu nome completo ou endereço fixo. Foi assim que começou o desaparecimento, que marcaria a história da saúde pública no Acre, e que décadas depois se tornaria uma das histórias mais perturbadoras e inexplicáveis do Brasil. Nos dias que se seguiram, equipes de busca foram organizadas às pressas. A Defesa Civil mobilizou 2 barcos e um hidroavião velho, cedido pela Força Aérea Brasileira. Voluntários percorreram trechos do Juruá, gritando nomes, acendendo fogueiras à noite como sinais. Cartazes com o rosto de Helena começaram a aparecer em postos de gasolina, mercados, igrejas. A foto escolhida mostrava uma mulher de traços delicados, cabelos castanhos lisos presos em rabo de cavalo, olhos escuros e expressão séria. Ela usava jaleco branco e segurava um estetoscópio. Abaixo, em letras vermelhas, desaparecida, qualquer informação, ligar para o posto de saúde central. As buscas duraram 2 semanas. Nada foi encontrado, nem destroços da voadeira, nem roupas, nem corpos. José Ribamar e Chico das Águas também nunca foram vistos novamente. A última comunidade que Helena visitou, segundo registros do programa, foi uma aldeia chamada Tucumã, a cerca de 8 horas de barco rio acima. Os moradores confirmaram que ela havia estado lá, vacinado crianças, atendido idosos, conversado com as mulheres sobre cuidados básicos. Disseram que ela partiu na manhã do dia 14, antes do sol subir completamente. Ela era calma, disse uma moradora anos depois, em entrevista a um documentarista local. Mas naquele dia, parecia diferente, como se estivesse pensando em algo longe. O Ministério da Saúde abriu uma sindicância interna. Questionaram se havia negligência na operação, se os equipamentos eram adequados,
se Helena tinha treinamento para navegar sozinha em caso de emergência. Nada foi concluído. O caso foi arquivado como desaparecimento em área remota, sem indícios de crime. Dona Carmen nunca aceitou. Ela percorreu delegacias, rádios comunitárias, sedes de ONGs, pagou do próprio bolso para imprimir mais cartazes. Ofereceu recompensa. Procurou pajés, rezadeiras, qualquer um que pudesse dizer onde sua filha estava. Ela não morreu, dizia Dona Carmen, os olhos secos mas firmes. Eu sentiria. Os anos passaram. O nome de Helena Prado Tavares foi aos poucos esquecido pela imprensa, pelo governo, até pelos próprios colegas de trabalho. Novos médicos chegaram, novos desaparecimentos aconteceram. A Amazônia, vasta e indiferente, continuou a engolir histórias sem deixar vestígios. Mas em algum lugar, nas profundezas da floresta, algo permanecia intacto, algo que esperava o momento certo para ser encontrado. O tempo na Amazônia não se mede em calendários. Mede-se em cheias e secas, em árvores que caem e outras que nascem, em gerações que crescem sem nunca ter ouvido falar de quem desapareceu antes delas. Para Dona Carmen, porém, o tempo parou em abril de 1999. Ela envelheceu segurando a mesma esperança. Os cabelos ficaram brancos. As mãos tremiam ao segurar a xícara de café pela manhã. Mas todos os dias, antes de dormir, ela acendia uma vela diante da foto de Helena e dizia em voz baixa: "Onde você está, minha filha?" Ninguém mais falava sobre a médica desaparecida. O posto de saúde onde ela trabalhou foi reformado, depois demolido. No lugar, ergueram um centro comunitário. Os colegas de Helena se aposentaram, mudaram de cidade, morreram. Dr. Alfredo Nunes, que coordenava o programa na época, sofreu um AVC em 2007 e perdeu parte da memória. Quando perguntado sobre Helena, ele apenas balançava a cabeça, confuso. José Ribamar não tinha família conhecida. Chico das Águas, o piloto, deixou uma esposa e 2 filhos pequenos em Cruzeiro do Sul. A viúva recebeu uma indenização mínima da prefeitura e sumiu para o interior. Os filhos cresceram sem lembrar do pai. A história de Helena se tornou lenda local. Nas rodas de conversa nas beiras de rio, alguns diziam que ela tinha sido atacada por onças. Outros, que a voadeira naufragou em uma corredeira e os corpos foram levados para o fundo do rio, onde nunca seriam encontrados. Havia também quem sussurrasse teorias mais sombrias: tráfico de órgãos, sequestro por garimpeiros, execução encomendada. Essa última teoria ganhou força anos depois, quando um dossiê esquecido foi encontrado por acaso. Em 2011, durante uma auditoria de rotina no arquivo morto da Secretaria de Saúde do Acre, uma estagiária chamada Luciana Moreira tropeçou em uma caixa de papelão empoeirada, marcada apenas com o ano 1999. Dentro, entre relatórios antigos e fichas médicas, ela encontrou um envelope pardo, lacrado com fita adesiva amarelada. Dentro do envelope, havia um documento datilografado, 15 páginas, sem assinatura. O título era direto: Irregularidades no Programa de Saúde Indígena, desvio de recursos e negligência administrativa. O texto era técnico, mas devastador. Denunciava esquemas de compra superfaturada de medicamentos, verbas desviadas para contas fantasmas, equipamentos que nunca chegavam às aldeias. Havia nomes, datas, números de processos licitatórios, tudo meticulosamente documentado. Já ao final, uma anotação manuscrita, a lápis quase apagada: entregar pessoalmente ao MS. Brasília, abril 99. A caligrafia era pequena, inclinada, feminina. Luciana levou o dossiê ao superior. Ele leu, ficou em silêncio e pediu que ela guardasse tudo de volta na caixa. Isso é velho, não tem mais relevância. Mas Luciana tirou uma foto do documento com o celular antes de devolvê-lo. Anos depois, ela mostraria essa foto a um jornalista investigativo. E ele, então, começaria a conectar pontos que ninguém mais queria ver. A descoberta do dossiê mudou tudo. Jornalistas locais passaram a rever o caso. Entrevistaram antigos funcionários, cruzaram datas, pediram acesso a processos arquivados, descobriram que, nos meses anteriores ao desaparecimento, Helena havia feito denúncias informais a colegas de confiança. Ela falava de algo errado,
de gente importante envolvida. Dizia que estava juntando provas. Um ex-colega, que pediu anonimato, revelou em entrevista: Helena era incorruptível. Todo mundo sabia. Ela não aceitava nem presente de laboratório. Quando ela começou a falar sobre o desvio, muita gente ficou nervosa. Alguns tentaram convencê-la a deixar quieto. Ela não quis, né? O jornalista perguntou: Você acha que ela foi silenciada? O homem olhou para o chão. Eu acho que ela sabia demais. Mas não havia provas. Nenhum corpo, nenhuma testemunha direta. Apenas um documento esquecido e uma médica que desapareceu semanas antes de entregá-lo às autoridades federais. O caso voltou à mídia por alguns meses, em 2012. Reportagens especiais foram ao ar. O Ministério Público abriu um inquérito que logo estagnou por falta de novas evidências. Dona Carmen deu entrevistas emocionadas, pedindo justiça, pedindo verdade. Mas, novamente, o tempo fez seu trabalho. O caso esfriou. A atenção pública se dispersou. E assim, Helena Prado Tavares voltou a ser apenas um nome em um arquivo. Mas a floresta não esquece. No coração da Amazônia acreana, a mais de 200 quilômetros de qualquer estrada asfaltada, existe uma aldeia que poucos brasileiros conhecem. Seu nome, Aramiri. Não aparece em mapas oficiais. Não recebe visitas de turistas, missionários ou agentes de saúde. Os Aramiri vivem como viveram por séculos, plantando mandioca, caçando com zarabatanas, curando-se com plantas que só eles conhecem. Eles não falam português fluentemente. Evitam contato com o mundo externo. E segundo relatos raros de pilotos e exploradores que cruzaram a região, são extremamente protetores de seu território. Foi nessa aldeia, em pleno ano de 2023, que o impossível aconteceu. E o Brasil, 24 anos depois, finalmente entendeu que o desaparecimento de Helena Prado Tavares nunca foi um acidente. Foi uma escolha. Ou talvez algo muito mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. Junho de 2023. Região do Alto Juruá, Acre. O motor do monomotor Cessna 206 começou a tossir como um homem afogado. Marcos Dantas, 58 anos, veterano de mais de 3 décadas pilotando aviões pelo interior do Acre, sentiu o estômago apertar. Ele conhecia aquele som. Não era bom. Vamos ter que descer, disse pelo rádio, a voz calma mas firme, para o passageiro que levava, um agrônomo contratado para avaliar áreas de reflorestamento. Segura aí. Não havia pânico. Marcos já tinha feito 6 pousos de emergência na vida. Mas nunca ali, nunca tão fundo na floresta. O céu estava limpo, a tarde quente e abafada. Abaixo, apenas o verde interminável, denso, impenetrável. Rios serpenteavam como veias de prata. Marcos olhou para o GPS. Estavam a cerca de 180 quilômetros ao norte de Cruzeiro do Sul, em território indefinido, perto de áreas indígenas não demarcadas. Ele avistou uma clareira, pequena, irregular, mas suficiente. Lá, murmurou, mais para si mesmo do que para o passageiro. O pouso foi brusco. O avião chacoalhou. A hélice raspou em galhos baixos, mas parou inteiro. Marcos soltou o ar que segurava, desafivelou o cinto e abriu a porta. O calor úmido entrou como uma onda. Silêncio. Apenas o canto distante de pássaros e o farfalhar das folhas ao vento. Vamos precisar de ajuda, disse o agrônomo, já puxando o celular. Sem sinal, claro. Marcos desceu do avião, analisou o motor. Problema elétrico. Resolvível, mas precisaria de peças. E tempo. Foi quando ouviu vozes. Eles surgiram da floresta como sombras. 6 homens, todos indígenas, pele escura marcada por pintura vermelha e preta, cabelos lisos cortados rente à testa. Usavam tangas simples e colares de sementes. Carregavam arcos, mas não apontavam. Apenas observavam, com uma curiosidade cautelosa. Marcos levantou as mãos devagar. Olá, precisamos de ajuda. Avião quebrou. Um dos homens, mais velho, deu um passo à frente. Disse algo em uma língua que Marcos não reconheceu. Depois, em português arrastado. Vocês vêm. Não era um pedido. Era uma instrução. O agrônomo olhou para Marcos, assustado. Marcos balançou a cabeça. A gente vai. Não temos escolha. A caminhada durou quase 2 horas. O grupo seguia por trilhas invisíveis, desviando de raízes, atravessando riachos rasos. A floresta engolia qualquer noção de direção.
Marcos tentava memorizar o caminho, mas sabia que seria inútil. Se quisessem, aqueles homens poderiam deixá-los ali e ninguém os encontraria jamais. Finalmente, chegaram à aldeia. Era pequena, talvez 20 ocas de palha, dispostas em semicírculo ao redor de uma clareira central onde queimava uma fogueira baixa. Crianças corriam descalças. Mulheres trançavam fibras. Velhos sentados em bancos de madeira fumavam cachimbos de barro. Marcos foi levado até uma das ocas maiores. Dentro, o cheiro era de fumaça, terra e ervas. Havia redes penduradas, cestos com raízes, cabaças com líquidos desconhecidos. E então, ele a viu. Ela estava sentada em um banco baixo, de costas, moendo algo em um pilão de pedra. Cabelos longos, grisalhos, presos em uma trança grossa que descia pelas costas. Pele clara, mas queimada pelo sol. Usava uma saia de algodão cru e uma blusa simples, sem mangas. Pés descalços, calejados. Quando ela se virou, Marcos sentiu o mundo parar. Era uma mulher branca, de olhos escuros, traços delicados, envelhecidos, mas inconfundíveis. Ela olhou para ele com uma calma perturbadora, como se já soubesse quem ele era. "Você está machucado?" perguntou ela, em português perfeito, mas com um ritmo estranho, antiquado, como se as palavras tivessem sido guardadas por muito tempo. Marcos balbuciou. "Não, não, só o avião." O avião quebrou. Ela assentiu. Levantou-se, pegou uma cuia com um líquido escuro e ofereceu. "Beba. Vai ajudar com o cansaço." Marcos bebeu. O gosto era amargo, terroso, mas reconfortante. Quem é você?" ele perguntou, a voz trêmula. Ela sorriu. Um sorriso triste, antigo. "Alguém que está onde precisa estar. Mas você é brasileira. De onde você é?" Ela não respondeu. Apenas voltou a sentar-se, retomando o trabalho com o pilão. Marcos insistiu. "Você está aqui contra a vontade. Precisa de ajuda?" Eu escolhi ficar." Ela interrompeu, sem olhar para ele. "O tempo não me levou. Só mudou o caminho." Marcos e o agrônomo passaram a noite na aldeia. Os indígenas os trataram bem, ofereceram comida, água, mas ninguém falava muito. E a mulher branca não apareceu mais. Na manhã seguinte, um grupo de homens os escoltou de volta ao avião. Trouxeram ferramentas improvisadas, ajudaram Marcos a fazer reparos básicos. O motor voltou a funcionar. Antes de decolar, Marcos perguntou ao homem mais velho. "A mulher, quem ela é?" O indígena olhou para ele com uma expressão impenetrável. "Ela é nossa. A floresta deu, mas ela é brasileira. Tem família. Tem. Ela não quer voltar." Marcos subiu no avião, decolou, e durante todo o trajeto de volta, não conseguiu tirar aquele rosto da cabeça. De volta a Rio Branco, Marcos contou a história para a esposa. Ela achou estranho, mas não deu muita importância. Dias depois, em uma roda de amigos, ele repetiu o relato. Um dos presentes, jornalista aposentado, ficou interessado. "Você lembra como ela era?" "Lembro. Consegue descrever?" Marcos descreveu. Cabelos grisalhos, olhos escuros, pele clara, cerca de 50 a 60 anos. Falava português bem. Parecia educada. O jornalista ficou em silêncio. Depois, foi até o computador, pesquisou em arquivos antigos. Voltou com uma impressão, uma foto, de uma mulher jovem, de jaleco branco, cabelos castanhos, olhos sérios. "É ela?" perguntou. Marcos olhou, engoliu seco. "É, parecida, muito parecida." "Quem é?" O jornalista respirou fundo. "Helena Prado Tavares, médica, desaparecida há 24 anos. A notícia explodiu como uma bomba. Piloto encontra médica desaparecida há 24 anos, vivendo em aldeia isolada. A manchete percorreu o país em menos de 24 horas. Programas de TV, portais de notícia, redes sociais. Todos falavam de Helena Prado Tavares, a médica que sumiu em 1999 e que, aparentemente, estava viva e não queria ser encontrada. Dona Carmen, agora com 81 anos, viu a notícia pela televisão. Caiu de joelhos, chorou por horas. "Minha filha está viva", repetia, as mãos trêmulas. "Eu sempre soube." A Polícia Federal foi acionada. O Ministério da Saúde emitiu nota oficial. A FUNAI foi consultada. Todos queriam respostas. Todos queriam chegar até Helena.
mas os Aramiri fecharam as portas. Quando a primeira equipe de jornalistas tentou chegar à aldeia, guiada por coordenadas aproximadas fornecidas por Marcos, foi barrada por indígenas armados ainda na entrada da mata. Não houve violência, apenas uma mensagem clara, transmitida em português quebrado por um dos líderes. Ela não quer falar. Ela é nossa. Vão embora. Tentativas seguintes foram igualmente frustradas. A FUNAI enviou mediadores indígenas de etnias próximas, mas os Aramiri não aceitaram diálogo. A aldeia, que já era isolada, tornou-se completamente inacessível. O governo cogitou uma operação de resgate, mas juristas alertaram. Se Helena estivesse lá por vontade própria, retirá-la à força seria ilegal, configuraria sequestro. E mais, poderia gerar um conflito com uma comunidade indígena protegida constitucionalmente. A pressão pública crescia. Dona Carmen implorava para falar com a filha. Programas de TV ofereciam fortunas por uma entrevista exclusiva. Teorias da conspiração brotavam em fóruns online. Tráfico humano, seita secreta, experiências médicas clandestinas. Foi então que um jovem antropólogo, chamado Rafael Braga, que havia trabalhado anos antes com etnias da região, propôs uma solução: contato mediado por rádio comunitário. Após semanas de negociação, os Aramiri aceitaram, mas com condições rígidas: nenhuma imagem, nenhuma gravação, apenas uma transmissão ao vivo, uma única vez, por uma estação de rádio local, sem interrupções. Na manhã de 12 de agosto de 2023, o Brasil inteiro parou para ouvir. O sinal era fraco, cheio de estática, mas a voz era clara, feminina, calma, antiga. Meu nome é Helena Prado Tavares. Eu sei que muita gente me procura, e eu peço, por favor, parem. Silêncio. Depois, ela continuou. Eu não fui sequestrada. Não fui mantida contra minha vontade. Eu escolhi ficar. A locutora, nervosa, perguntou: mas por que, Dr. Helena? Sua mãe está viva, sua família. Todos querem você de volta. Eu sei. A voz tremeu pela primeira vez. E isso me parte o coração. Mas eu não posso voltar. Por quê? Porque desaparecer foi a única forma de continuar existindo. Helena explicou, com voz pausada, que naqueles últimos dias de abril de 1999, ela estava com medo. Medo real. Ela havia juntado provas de corrupção envolvendo figuras poderosas no programa de saúde indígena. Havia nomes, documentos, testemunhas. Ela ia entregá-los ao Ministério da Saúde em Brasília. Mas, dias antes de viajar, começou a receber ameaças. Ligações anônimas. Carros estranhos rondando sua casa. Um colega de trabalho a avisou: cuidado, você mexeu com gente perigosa. Helena entrou em pânico. Não sabia em quem confiar. Não sabia se a polícia a protegeria. Sentiu que, se voltasse para Rio Branco, algo ruim aconteceria. Foi então que, durante a viagem pelo Juruá, ela tomou uma decisão. No último dia, José e Chico me deixaram em uma comunidade. Eles seguiram rio abaixo, como planejado. Eu não voltei para a voadeira. Pedi ajuda a um ancião da aldeia. Expliquei que minha vida estava em risco. Ele me levou mais fundo na floresta para os Aramiri. José e Chico, ela contou, nunca souberam. Eles devem ter voltado, procurado por ela, ficado confusos. Depois, provavelmente, se foram embora achando que ela tinha se perdido. Ou, no pior cenário, foram silenciados também. Helena não sabia. Eu passei os primeiros anos com medo de ser encontrada. Mas depois entendi que aqui eu poderia fazer o que sempre quis. Cuidar de gente, sem burocracia, sem mentiras, sem corrupção. Ela passou 24 anos cuidando dos Aramiri, curando feridas, partos, doenças, aprendendo a língua deles, os costumes, as plantas. Tornou-se parte da comunidade. Eu não sou mais a Helena de 1999. Aquela mulher morreu. Eu sou outra pessoa agora. Quando perguntada sobre sua mãe, a voz de Helena quebrou. Eu penso nela todos os dias. E sei que o que fiz foi egoísta, mas eu precisava sobreviver. E sobreviver, para mim, era desaparecer. Dona Carmen, ouvindo em casa, chorava sem parar. A transmissão durou 15 minutos. No final, Helena deixou um recado. Eu não vou voltar. E peço-ei, por favor, se que respeitem isso. A floresta me deu uma segunda vida, e eu escolho viver essa vida até o fim.
Nas semanas seguintes, investigações foram retomadas. O dossiê que Helena havia preparado foi reanalisado. Alguns nomes mencionados já haviam falecido. Outros estavam aposentados. Processos antigos foram reabertos, mas sem novas provas concretas. Nada avançou. Marcos Dantas tentou, semanas depois, refazer o trajeto até a aldeia, acompanhado por um cinegrafista. Eles voaram, seguiram as coordenadas, procuraram a clareira. Não encontraram nada. Onde antes havia espaço aberto, agora crescia vegetação densa, fechada, como se a floresta tivesse engolido qualquer rastro. É impossível, murmurou Marcos. Eu pousou ali, eu vi, mas a Amazônia tem seus mistérios. E talvez, só talvez, a floresta saiba guardar aqueles que não querem ser encontrados. Narração final. Tom reflexivo, em off. A história de Helena Prado Tavares chocou o Brasil não pelo retorno, mas pela recusa, porque ela nos lembra de uma verdade incômoda. Às vezes, desaparecer não é morrer, é renascer longe dos olhos do mundo. Dona Carmen faleceu em março de 2024, 9 meses após ouvir a voz da filha pela última vez. Foi enterrada com uma foto de Helena ao lado e uma carta que nunca foi respondida. Até hoje, ninguém mais conseguiu chegar aos Aramiri. Ninguém mais ouviu Helena. E talvez seja isso que ela sempre quis. Não ser lembrada como a médica que desapareceu, mas como a mulher que escolheu uma vida que o resto de nós nunca compreenderia. A floresta guarda não só mistérios, ela guarda segundas vidas. E talvez, só talvez, a verdade que chocou o país não seja o retorno de Helena Prado Tavares, mas o que ela escolheu jamais revelar.